Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras penitenciários. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do dia 30 de 6 de 2021, às 14 horas e 10 minutos. Sejam todos bem-vindos. Para começar, seja bem-vindo o conselheiro Joey, conselheiro Matias, conselheiro Miguel, conselheiro William, conselheiro Thorsten, conselheiro Joey já comentei, conselheiro Afonso. Deixa eu ver se eu não pulei mais ninguém. A conselheira Yara acabou de justificar que não vai poder participar da reunião em virtude de outra sessão agora, a atividade dela profissional. Pediu escusas a todos, se puder, vai participar durante a nossa reunião. Bom, de assuntos gerais aqui, eu quero já começar dando parabéns ao conselheiro William, mais uma vez, ao Nato, que gentilmente se dispôs aí, há algum tempo atrás, a participar da cadeira, nos representar na qualidade de suplente na cadeira do fundo penitenciário, destinado ao fundo penitenciário. Quem era, anteriormente, quem tinha assumido essa cadeira era o conselheiro Recalcati. Em virtude do que houve, nós precisamos indicar apenas um conselheiro para substituí-lo, né? O conselheiro William se dispôs e saiu a publicação agora recente, eu confirmando aqui já a publicação, só um instante, por gentileza. Conselheira William Zonato. Então, aqui no nosso Diário Oficial já houve a publicação, né? Parabéns mais uma vez, conselheiro William. Saiu, o diário foi publicado no número 109 de 59, do dia 21 de junho, agora de 2021. Então, assim como os demais conselheiros que representam a gente em outros locais, outros conselhos, ou até mesmo em outros grupos de trabalho, assim como o conselheiro Quinupa, né? Assim que tiver informações, o conselheiro traz aqui para nós o grupo, né, para que todos os conselheiros possam aí deliberar e decidir sobre as novidades. Agora o conselheiro vai saber, passo a passo, fundo a fundo, como que é destinada a verba do próprio conselho do fundo penitenciário, e isso aí para todos os demais conselheiros acho que é bem interessante. Inclusive, até antes de passar a palavra para o próprio conselheiro William, nós entramos em contato com o próprio o conselheiro, na verdade, o contador do fundo penitenciário, o senhor Edilson, e nós vamos, através da pessoa do diretor do departamento penitenciário, convidá-lo, que é o Dr. Francisco Aricati, que é o presidente do conselho do fundo penitenciário também, a vir aqui esclarecer, explicar como que funciona o fundo, trazer o dia a dia e até mesmo prestar informações com relação às verbas dos anos pretéritos aí para nós. Tem uma ideia de como que funciona na prática, né? Ele e o agente público também chama Bonerges, que representa aí a parte de trabalho e emprego dentro das cadeias públicas e dos estabelecimentos penais vinculados ao departamento penitenciário. Conselheiro Willis, passo a palavra aí, mais uma vez, parabéns. Obrigado por essa demanda. Mais essa demanda aí, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Estou muito honrado com a indicação. Eu espero que com a minha experiência na gestão, o período que estive na gestão do estabelecimento penal, possa colaborar, contribuir com as demandas do DEPEN em relação então, aí essa distribuição de recursos a fim de melhorar sempre aí o sistema prisional. Né? E agradeço, então, pela oportunidade aí pelo aprendizado. Obrigado mais uma vez, conselheiro William. Isso aí. Seja bem-vinda também, conselheira Silvia, que está presente na sessão. Deu entrada agora. Então, isso é bem simples. A gente vai, assim que os representantes dos órgãos competentes liberarem, agora nós vamos preparar uma agenda para que pessoas venham trazer a realidade do dia a dia desses conselhos ou desses fundos, aqui para os conselheiros, para todos se interarem, saberem como que funciona. Por exemplo, o representante do fundo penitenciário, o presidente, ou outra pessoa para ele delegada, o representante da parte de contratação de trabalho e emprego do DEPEN, vem aqui e representa para ver como que funciona, com relação a quantos presos estão empregados, quanto que se paga, quando é pecúlio, quando a empresa é terceirizada, se é no lugar A, no lugar B, para a gente se inteirar do dia a dia também das atividades aí, que a gente só emite os pareceres, né? A gente se inteirar e poder ter mais fundamentos, até mesmo às vezes na hora de direcionar algum parecer específico. Bom, de assuntos gerais, eu abro a palavra para qualquer conselheiro que queira se manifestar, ele está com a palavra, por gentileza.
presidente. Com a palavra, conselheira. Presidente, boa tarde a todos. Eu estou com um problema de conexão aqui, que eu estava no trânsito, mas para não perder a sessão aqui, encostei o carro e estamos seguindo aqui do nosso celular. Quero parabenizar o conselheiro William por estar se dispondo e assumindo essa importante atividade. O recurso do fundo penitenciário, né, tem duas fontes aí que a gente pode citar que são extremamente que alimentam principalmente, né, o fundo penitenciário em termos de recursos, que é o recurso estadual e temos também os recursos do repasse do governo federal. Então isso são recursos muito importantes para o Estado. Foi anunciado, inclusive hoje, né, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, a compra de coletes balísticos com recursos do fundo penitenciário, né, coletes balísticos que serão distribuídos para os agentes penitenciários em todo o estado do Paraná. Então, tamanha vultuosidade da possibilidade, né, dos vultos dos recursos e da possibilidade de aplicação desses recursos também. É importante o Conselho Penitenciário estar participando. Parabéns ao Conselho. Eu me sinto contemplado aí pela escolha e também pela movimentação do Conselho na participação do Conselho do Fundo Penitenciário, que é o Conselho também que decide qual é a forma de aplicação desses recursos. No passado, além desses coletes, também foi utilizado recurso do Fundo Penitenciário para a aquisição das pistolas, né, armamento para o sistema penitenciário. Então, são recursos que, como nós temos visto aí, estão sendo aplicados aí no âmbito da segurança do sistema penitenciário. E tem outras áreas também, né, que são aplicados e são arrecadados recursos, né, arrecadação através dos canteiros de trabalho e aplicação também no pagamento do pecúlio ao preso e também aplicação dos recursos para canteiros, né, para a constituição de novos canteiros e o melhoramento dos canteiros já existentes. Então, muito sábia a decisão de trazer esse debate para dentro do Conselho Penitenciário, para que todos nós tenhamos o acompanhamento desses trabalhos. Aproveitando também esse chamamento, ontem eu tomei conhecimento da publicação do IPARDES, que foi uma pesquisa extensa do estado do Paraná, do nosso instituto de pesquisa, né, o IPARDES também, é um instituto de pesquisa dentro do estado, que fez uma pesquisa sobre a população carcerária. Até tem uma lida ontem, vou compartilhar com os senhores no grupo ali, traz um retrato, óbvio que precisa de alguma atualização de alguns dados. Conversei também com a Daniele, que é a coordenadora desse trabalho lá no IPARDES, e eles vão se dispor também a vir apresentar esses dados e atualizar, né, primeiro tem que atualizar, que são dados que alcançaram até o ano de 2019, salvo engano, e como houve até um incremento do número de presos sob a administração do Departamento Penitenciário, né, nos últimos 2 anos, eles vão atualizar esses dados e vão apresentar, e vão solicitar essa agenda de apresentação, que eu acho que é importante também, visto que o Business Intelligence, né, que é o sistema de publicação dos dados e informações penitenciárias, que estava à disposição no site do Departamento Penitenciário, acho que está desativado por alguma atualização ou alguma coisa que esteja a ocorrer, né? Então, como isso vai ser atualizado e o Business Intelligence está desativado e a gente está sem esses acessos a essas informações, né? Então, talvez essas informações vindo de um instituto de pesquisa como o IPARDES venha até atualizar todos os membros do Conselho qual é o verdadeiro retrato em termos de presos, população carcerária, do sistema penitenciário do Estado do Paraná. Então, quero parabenizar mais uma vez então, o conselheiro William e o Conselho Penitenciário por estar abrindo portas e se inserindo nesses espaços de debate. Obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos os conselheiros aí. Obrigado, conselheiro Torce, mais uma vez. Está aberta a palavra para qualquer conselheiro que queira se manifestar. Bom, não havendo, então, conselheiros que queiram se manifestar, a gente vai dar andamento, então, ao caminho tradicional do conselho, né? Vou passar a palavra aqui, aproveitar para o conselheiro Joe, então, para se tiver expedientes
relatórios para emissão de parecer, seja do Conselho da Comunidade, seja de inspeção, possa produzi-los, assim como de mérito também. Está com a palavra, conselheiro Joey. Eu não tenho nada a relatar nessa sessão, senhor presidente. Está ótimo, conselheiro Joey. Eu vou passar a palavra, então, para o conselheiro Miguel. Está com a palavra, conselheiro Miguel. De igual forma, senhor presidente, nada a relatar. Está ótimo, conselheiro Miguel. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro William. Sim, tenho pareceres de mérito e relatórios do Conselho da Comunidade também. Está com a palavra, conselheiro. Bom, eu vou iniciar pelo parecer de mérito, então, pedido da primeira vara de execuções penais de Curitiba, em relação ao sentenciado Adilson dos Santos, que por meio do seu procurador requereu a concessão do benefício da comutação da pena em relação a 2 decretos natalinos, de 2010 e de 2011. Os autos eles foram remetidos ao Conselho para manifestação. Após verificar o relatório da situação processual, atestado de pena e demais informações do sistema seu, verificou-se que o sentenciado Adilson dos Santos, apesar de estar hoje condenado a uma pena de 31 anos e 5 meses, e na data base dos decretos de 2010 e 2011, estava condenado a uma pena de 7 anos e 4 meses. Portanto, porção equivalente ao cumprimento já de 28% e 42%, respectivamente. Sendo assim, com base no decreto de 2010 e de 2011, ele, que não era reincidente, cumpriu com os requisitos objetivos, que era 1/4 da pena, né, o cumprimento de até 1/4 da pena. Também foi verificado a ausência de sanção por falta grave, ambos os decretos no artigo 4º, e também foi verificado que não consta registro contra o sentenciado por nenhuma condenação por crime impeditivo, em ambos os decretos, artigo 8º. Ante o exposto, então, o parecer foi pelo reconhecimento da comutação de pena nos termos dos decretos de 2010 e de 2011. Coloco, então, em votação para os demais conselheiros de enquete. Algum conselheiro gostaria de deliberar sobre a matéria? Está aprovado por maioria, conselheiro. Pode prosseguir. Bom, eu vou começar pelo relatório do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu. Um relatório bastante extenso, um protocolo bastante extenso, né, que Foz do Iguaçu compreende 4 estabelecimentos penais. Então, nós temos a Cadeia Pública Laudemir Neves, a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2 e a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu. E, além de já, né, existirem 4 estabelecimentos penais a serem analisados, através dos relatórios de visita técnica, juntou-se, então, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Então, vamos lá. Com relação à primeira análise, em relação à capacidade projetada desses estabelecimentos penais, foi verificado, através dos relatórios de visita técnica do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, que todas as unidades estavam dentro das capacidades, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do mês, mas nenhum dos meses ultrapassando aí a casa de 10% da lotação máxima. CPLN com 368 vagas, PF com 484 vagas, PF2 com 931 vagas e Penitenciária Feminina, PFF, com 248 vagas. Um detalhe, no mês de abril, a PF, que tem a sua capacidade
programada para 484 vagas, chegou a 732 presos. E esse fato se dá pelo motivo de uma inauguração da extensão, né, de uma ampliação daquela unidade em mais 501 vagas. Portanto, ainda há vagas e estão sendo preenchidas. Isso é de abril, hoje já está praticamente toda ela preenchida. E todos os relatórios levaram em consideração aspectos relacionados, então, às assistências devidas aos presos, controle de cumprimento das penas alternativas no meio aberto também. O relatório do Conselho foi entregue para o juiz da execução e também ao Conselho Penitenciário. Quanto à assistência material, os relatórios informam que as condições de salubridade do ambiente da cadeia pública Laudemir Neves, elas não são suficientes e foi classificados como ruim, devido às más condições da cela, falta de espaço, falta de uniforme, falta de roupa e também de material de higiene. Todos os demais estabelecimentos tiveram foram considerados, classificados como sendo regulares ou bons. Quanto à assistência à saúde, foi informado nos relatórios que há local, enfermaria, ambulatório, até consultório odontológico, para atendimento à saúde dos estabelecimentos, com exceção à cadeia pública Laudemir Neves. Os medicamentos eles são prescritos pelos médicos e administrados pela enfermagem dos estabelecimentos penais, com exceção da cadeia pública Laudemir Neves, que os medicamentos são entregues pelos agentes penitenciários mesmo. Não há atendimento psicológico aos presos. Em relação à Covid-19, o relatório de visita técnica informa que de janeiro a abril, nós tivemos ali 14 presos da PF infectados, contaminados, 120 presos da cadeia pública Laudemir Neves contaminados e 532 presos da PF2 contaminados. Foi informado um óbito da penitenciária feminina no mês de janeiro, sem indicar detalhes como nome e causa. Quanto à assistência jurídica, não há assistência jurídica mantida pelos estabelecimentos penais. As defesas, elas são... a assistência jurídica ela é gratuita através da Defensoria Pública do Estado. Entretanto, estes não realizam os procedimentos administrativos disciplinares, ficando, então, a cargo do Patronato Penitenciário de Foz, através do setor jurídico, esse apoio às unidades penais. Quanto à assistência educacional, existem detentos matriculados tanto de ensino básico como profissionalizante, com exceção da CPLN, Cadeia Pública Laudemir Neves, onde não há sequer espaços específicos de sala de aula. A remissão, então, ela tem se dado pelo trabalho e também pelo estudo, remissão de pena pela leitura, e não há informação sobre qualquer suspensão das atividades educacionais devido à pandemia causada pela Covid-19. Quanto à assistência social, há assistente social disponível para atendimento somente na PEF, Penitenciária Estadual de Foz. Familiares e egressos têm sido atendidos pela assistência social do Conselho da Comunidade e a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu tem sido atendida pela assistência social do Conselho da Comunidade por webconferência. Quanto à assistência religiosa, existem entidades, várias entidades religiosas que prestam assistência aos presos com uma frequência semanal. Dentre elas, nós temos a Igreja Batista, a Pastoral Carcerária da Igreja Católica, a Congregação Cristã do Brasil, Igreja Internacional da Graça de Deus e a Adventista do Sétimo Dia. Quanto ao controle das penas alternativas e o meio aberto, o Conselho da Comunidade não faz esse controle, essa verificação, né? Isso fica a cargo em Foz do Iguaçu ao Patronato Penitenciário e, junto a si, possui suas entidades cadastradas para que sejam encaminhados, então, os prestadores de serviço, sendo a fiscalização dessas entidades realizadas pelo próprio patronato. Quanto a possíveis irregularidades, o relatório informa que não foram constatadas. Também com relação à estrutura e instalação do Conselho,
sabe-se que é bom, né? Está numa sala destinada ao Conselho no Fórum Estadual de Justiça, equipada, estruturada com mobília e equipamentos de informática. Enfim, ante o exposto, o parecer é pela aprovação dos relatórios do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Eu sugiro que seja expedido um ofício do Conselho Penitenciário para o Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, no sentido de solicitar que encaminhe nos próximos relatórios registro fotográfico das celas e espaços internos, com o fim de subsidiar os próximos relatórios do Conselho Penitenciário, e que informe se estão sendo tomadas providências em relação às condições de salubridade da cadeia pública lá do Mineros, que foram lá, então, classificadas como ruim. E, por fim, que seja, então, encaminhamento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná para as providências que entender cabíveis. É o relatório. Coloque em votação aos demais conselheiros. Via enquete aqui do lado. Aprovado, conselheiro. Esse relatório, na verdade, do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, é bem extenso, envolve várias unidades, a gente já está pensando aqui em desmembrar ele para dividir para outros conselheiros também, inclusive agora que está bem atualizado, praticamente atualizado, né, janeiro, fevereiro e março, acho que foram emitidos pareceres agora, Até já abril. chegou de abril até abril, então já chegaram mais aqui, eu acho que estão chegando, eles são bem atuantes, né, eles encaminham com frequência os relatórios, e a gente vai verificar aqui a possibilidade de desmembrá-lo, para passar também para outro conselheiro, né? Para não sobrecarregar aí a sua região, mais um pouco também, né? Se eu puder sugerir, esse protocolo chegou a 300 páginas. Se eu puder sugerir, talvez que os protocolos sejam realizados por mês, né? Então, continuando os quatro estabelecimentos, né, de um relatório mensal das quatro unidades penais de Foz. Entretanto, que ele seja realizado mensalmente, acho que fica um pouco melhor para análise. É isso mesmo. Então, agora que estamos se atualizando, né? Então, abril, nós vamos agora para maio e junho, né? Então, está bem recente, mas mesmo assim ainda sobrecarrega, né? Então, mesmo sendo individuais, a gente vai pensar na possibilidade de desmembrá-lo, porque tem algumas unidades que vão ser entregues e não foi entregue também da subdivisão policial aí também. Então, tem mais unidades aí na região que, assim que vir, podem sobrecarregar, né? Mas assim a gente vai avisando. Mas muito obrigado mais uma vez. Tem mais algum parecer? Sim, tenho mais 2 relatórios do Conselho da Comunidade. A palavra, conselheiro. O próximo é do Conselho da Comunidade da comarca de Reserva, referente também aos meses de fevereiro, março e abril. Então, o relatório, apesar de não informar a capacidade projetada do setor de carceragem de Reserva, ele deixa claro que contava com 40 detentos em fevereiro, 44 em março e 41 em abril. O relatório levou também em consideração aspectos relacionados às assistências devidas aos presos, controle de cumprimento das penas alternativas e meio aberto, e também em relação à estrutura e instalação do Conselho da Comunidade. Este foi encaminhado após várias execuções penais e também ao Conselho Penitenciário. Quanto à assistência material, informou que as condições de salubridade não são suficientes devido às más condições da cela, falta de espaço, doenças, e em especial sarna. Relata também muita umidade no interior das celas e também infestação de ratos. Quanto à assistência à saúde, diz que há local, né, enfermaria, ou ambulatório, consultório odontológico, enfim, né, estes foram construídos através de doações dos empresários da cidade e incluiu a compra né, a compra também de uma cadeira odontológica para atendimento à saúde lá daquele espaço. Detalhe que a frequência do atendimento médico é a cada 45 dias. Os medicamentos são fornecidos pelo médico e os principais problemas de saúde aparentemente detectáveis
como são as doenças respiratórias, doenças de pele, viroses, bactérias, fungos. Em relação à Covid-19, o relatório de visita técnica não informa a presença ou não de presos contaminados. Quanto à assistência jurídica, apesar de não dispor de local, todos eles têm recebido assistência segundo o relatório da própria Justiça. Quanto à assistência educacional, dispõe de biblioteca, não há detentos matriculados na rede de ensino ou profissionalizante, não há entidade pública também vinculada que forneça algum curso técnico. Quanto à assistência social, informou que atende os familiares dos egressos e orienta quanto ao auxílio reclusão. Quanto à assistência religiosa, informou que existe entidades religiosas que prestam assistência naquele local, e sendo elas evangélicas, católicas e testemunhas de Jeová. Quanto ao controle dessas penas alternativas do meio aberto, informou que que atendeu 40 réus e condenados em fevereiro, 44 em março e 41 em abril, que possui entidades cadastradas junto ao Conselho da Comunidade, no total de 27 entidades receptoras para a prestação de serviço à comunidade, e que também atende os familiares de presos e egressos e orienta, inclusive, sobre auxílio reclusão. Quanto às possíveis irregularidades constatadas, não houve nenhuma, segundo o relatório. Sempre uma contradição, porque às vezes informa lá, por exemplo, a questão dos ratos, mas aí na sequência diz que não houve irregularidade. Enfim, ao final, ante o exposto, então, parecerá pela aprovação do relatório, mas referente do Conselho da Comunidade de reserva, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2021, e sugiro que seja expedido, então, ofício do Conselho Penitenciário para o Conselho da Comunidade de reserva, no sentido de solicitar que informe, nos próximos relatórios, a capacidade projetada, que, apesar de ter, aparentemente, poucos presos, 40, na casa dos 40, nós não sabemos qual é a capacidade projetada, e se foram tomadas providências no sentido de aumentar a frequência dos atendimentos médicos, que lá foi informado que era a cada 45 dias, além das condições de salubridade do ambiente, como também informado. Por fim, o encaminhamento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná para as providências que entender cabíveis. É o relatório. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Aprovado, conselheiro. Tem mais algum? Mais um. Dessa vez foi sorteado com vários, então, hein? Sim. O pessoal já está verificando aqui, mas acredito que os demais conselheiros também terão bastante aí para relatar, né? Conselheira que não conseguiu, ela acabou de justificar que a conselheira Silvia, conselheiro Matias, conselheiro Eurolino e dos demais conselheiros que não participaram da sessão, não puderam participar da sessão, também iam fazer proferir seus pareceres, mas estão justificando que não vão poder comparecer à reunião hoje. Está com a palavra, conselheiro. À disposição, senhor presidente. O último relatório do Conselho da Comunidade do Conselho de Venceslau Braz, referente, então, ao único mês, o mês de abril de 2021. O relatório ele informa a capacidade projetada da Delegacia Regional lá de Venceslau Braz como sendo de 32 detentos, além de deixa claro que havia 93 na data da visita técnica de inspeção. Também foi encaminhado à Vara de Execuções Penais e ao Conselho Penitenciário. Quanto à assistência material, informou que as condições de salubridade são suficientes, apesar do número de presos, e que medidas para melhoria das condições estão sendo constantemente tomadas. Quanto à assistência à saúde, não informou se há local, como enfermaria ou ambulatório, para atendimento à saúde. Entretanto, diz haver médico e odontólogo para atendimento no estabelecimento penal. Esse último, inclusive, semanalmente. E não foi informado qual era a frequência do médico. Os medicamentos têm sido ministrados com receituário pelos agentes penitenciários e os principais problemas de saúde aparentemente detectáveis são Covid-19,
doenças respiratórias e de pele. E, embora tenha dito isso, não informa no relatório a presença ou não de presos contaminados, né, ou quantidade de presos contaminados por Covid. Quanto à assistência jurídica, informou que todos os presos recebem atendimento do próprio Poder Judiciário da comarca. Quanto à assistência educacional, informou que há detentos matriculados na rede de ensino e também profissionalizante Senai. Ocorre remissão pela leitura, Enem, ENAD. Quanto à assistência social, informou que não há ao preso, nem aos familiares e nem aos egressos, inclusive quanto ao tipo de auxílio reclusão. Quanto à assistência religiosa, informou que existem entidades que prestam assistência com uma frequência mensal, sendo elas a Católica, Assembleia de Deus, Igreja Universal e Igreja da Paz. Quanto ao controle das penas alternativas em meio aberto, informou que realiza a fiscalização e que atendeu entre 250 e 300 réus e condenados em abril. Estão cadastrados ali junto ao Conselho da Comunidade 5 entidades receptoras para recebimento dos prestadores de serviço à comunidade e, dentre elas, asilos espalhados pelo município. As entidades receptoras, elas recebem orientação e também treinamento por parte do Conselho da Comunidade. Quanto à estrutura e instalação, informa que está estruturado com móveis e equipamentos de informática necessários e suficientes para o seu funcionamento. Ao final, então, ante o exposto, definido todo o conjunto de atribuições incumbidas ali pelo artigo 81 da Lei de Execução Penal, parecer pela aprovação do relatório do Conselho da Comunidade de Venceslau Braz, referente ao mês de abril de 2021, sugiro que seja expedido ofício do Conselho Penitenciário para o Conselho da Comunidade de Venceslau Braz, no sentido de solicitar que encaminhe os próximos relatórios, os registros fotográficos que possam subsidiar, então, né, os próximos relatórios do Conselho Penitenciário, e também que informem quais medidas adotadas para a diminuição da população carcerária, a qual, na data da coleta das informações, estavam com uma lotação bem superior à projetada. Por fim, o encaminhamento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Paraná para as providências que entender cabíveis. É o relatório. Coloco em discussão para os demais conselheiros. Havendo quem queira discutir, está com a palavra. Aprovado, conselheiro. Mais algum parecer? Não, por hoje. Ótimo. Todos esses por hoje, né? Na verdade. Muito obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Thorsten, se estiver com algum parecer de relatório do Conselho da Comunidade, inspeção ou parecer de mérito, possa proferir nessa sessão. Senhor presidente, nenhum parecer a ser proferido nessa sessão. Ótimo, conselheiro Thorsten. Bom, eu vou passar a palavra para a conselheira Silvia. A conselheira Silvia, acho que deslogou. Vou tentar passar a palavra, então, para o conselheiro Afonso. O conselheiro Afonso também não está na sessão logado. Bom, então, acredito que por hoje seja só isso. Eu agradeço aí aos demais conselheiros. Passo a palavra para quem queira se manifestar. A gente tem, não sei se os demais conselheiros têm percebido, mas agora o que o pessoal da secretaria aqui do conselho vai começar a realizar, né, em relação aos pareceres, né? Eles vão sempre informando os conselheiros, né, daqueles pareceres que estão pendentes, vão dar uma ligadinha, vão dar uma cobrada, vão mandar um WhatsApp, vão retribuir e-mail, né, para poder sempre a gente não deixar acumular aí novos relatórios. Agora, aproveitar que a senhora Micaela e a senhora Thaís estão por aqui, elas estão podendo se disponibilizar nesse sentido. Então, possivelmente, os conselheiros que possuam pendências ou não saibam como manusear o protocolo, elas vão estar entrando em contato, auxiliando aí a todos, para a gente dar andamento aí sério nesses relatórios. E os conselheiros que já sabem mexer com o protocolo, juntam o parecer lá, pode já como já foi aprovada a sessão, já pode até pedir a própria assinatura do presidente, sem problema nenhum, a gente já assina e dá finalizar a pendência, né? Ela vem automaticamente aqui para a secretaria.
acho que o conselheiro Joey, o conselheiro Miguel, o conselheiro Torce, o conselheiro William já dominam isso há tempos, né? Então fica mais tranquilo. E aqueles conselheiros que tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente orienta aí como proceder. Beleza? Mais uma vez, obrigado, conselheiro William, conselheiro Joey, presente até o fim, conselheiro Miguel, conselheiro Thorsten e os demais conselheiros que justificaram suas ausências. Obrigado a todos, tá? Aí, assim que a gente tiver a data da próxima reunião, acredito que vai ser já realizada no próximo dia 14/7 agora, de 2021, às 14 horas também via sistema virtual. E assim que a gente realizar os convites para os servidores informados no início da reunião, nós já vamos colocar no grupo também para que vocês tenham ciência da programação, quem vai vir e quando vai vir. O assunto, às vezes, se quiserem preparar perguntas, no sentido de, entre aspas, uma sabatinagem, para tomar conhecimento como que funciona, né? Ficarem todos preparados. Ótima tarde a todos, muito obrigado, mais uma vez, pelo tempo e pela presença de todos. Valeu, obrigado, hein? Boa tarde a todos.